Olá, amigos. Aqui é Ronaldo Damasceno, apresentador do programa Acreditare, que irá ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Connect TV. Mais uma vez no programa da Acreditare, com o patrocínio da Transdução. E hoje, aqui na Connect TV, vamos ter duas pessoas especiais, duas pessoas de um assunto muito importante para a área de saúde, que é sobre engenharia clínica. E nós vamos falar com Alexandre e com Mayra. E eu vou deixar eles se apresentarem primeiro, para que vocês conheçam. Os dois trabalham na Amplomed, uma empresa especializada em engenharia clínica, que hoje também tem contrato com a Transdução para garantir que os nossos equipamentos fiquem calibrados, com manutenção preventiva. E hoje nós vamos falar dessa importância, o quanto isso ajuda um programa de qualidade, o quanto isso ajuda uma empresa a ter uma excelência no serviço em que está. Vamos lá, como vai, Alexandre? Boa noite, tudo bem, Ronaldo? Obrigado pela oportunidade, né? Nós somos, né, da Amplomed, né, uma empresa que se presta no serviço de engenharia clínica, né? E é um prazer poder participar do programa aqui com vocês hoje. Prazer é meu, Alexandre. E agora a Mayra, que ela é engenheira mesmo. O Alexandre é o comercial, é o rapaz que entende de toda a logística, mas agora nós vamos falar com a mulher do negócio. Olá, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Hoje, mais do que nunca, com essa pandemia, a gente, né, visa a segurança do paciente. E o Departamento de Engenharia Clínica é o setor que visa essa segurança, passar o bem-estar para os nossos pacientes, que hoje pode ser qualquer um de nós, né, diante desse cenário atual mundial. Então, hoje nós estamos aqui para abordar esse assunto tão importante nos dias atuais. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Mayra, porque um assunto realmente me chamou a atenção pela importância que isso tem, não para um processo só da qualidade, o quanto ele é importante para o investimento que a empresa faz, porque um aparelho médico, ele é muito caro, e se ele não tiver toda uma tratativa de preventiva e calibração, dificilmente esse equipamento vai dar o resultado esperado. E eu acho que isso é legal para o pessoal ficar sabendo, né? Hoje tem uma RDC específica, RDC 2 de 2010, se eu não me engano. E eu gostaria que você falasse o quanto essa RDC ajudou ou não o serviço de vocês. A RDC 02, ela preconiza o gerenciamento do parque tecnológico. E hoje, todos os processos são validados, né, com processos de calibração, metrologia legal, processo de preventiva, um cronograma que deve ser seguido, muitas vezes preconizado pelo fabricante ou até mesmo determinado pelos usuários. Porque com o processo de preventiva visa otimizar a quebra do equipamento e tirar esse equipamento de uso. Então, com o processo de preventiva, a gente garante que ele não saia de uso, senão aquele programado naquele dia previsto. E com isso, o processo de metrologia legal ratifica o processo que aquele equipamento, aquele instrumento está apto para ser usado de acordo com o desvio preconizado pelo fabricante. Isso são critérios que está preconizado, né, na RDC 02, que preconiza o gerenciamento do parque tecnológico. Isso, para a gente, né, é muito interessante, porque tem protocolos, visa segurança e para os usuários também passa uma confiabilidade maior. Que legal, Mayra. Depois eu vou fazer uma outra perguntinha sobre esse assunto, que achei legal esse tom que você deu sobre a preventiva, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas agora eu quero ver para o Alexandre. Ô Alexandre, e para você vender essa manutenção, você oferecer esse serviço tão importante para o empresário que só está acostumado a comprar o equipamento, como é? Bem, Ronaldo, a gente verifica nas empresas, né, uma necessidade grande, né, existe uma demanda muito grande
de equipamentos que acabam sendo colocados de lado. Muitas vezes, né, o empresário, o proprietário da clínica ou do hospital acaba adquirindo novos equipamentos, né, porque ele não tem quem faça um trabalho de excelência, né? Então, assim, a Amplomed, né, ela já trabalha com isso há mais de 30 anos, né? E o nosso trabalho, nós temos os nossos técnicos todos formados dentro dos melhores fabricantes, né? Então, assim, o que nos faz diferencial nosso, né? Buscarmos a excelência. Que legal. Então, assim, a gente procura sempre fazer aquilo que a gente não vê, né, às vezes na concorrência fazendo. Então, assim, a gente investe nos nossos profissionais, né, em treinamentos, em cursos, para a gente poder conseguir realmente entregar aqueles equipamentos sempre com uma excelência de qualidade, né, onde todo o serviço possa realmente ser realizado, né, e que não cause transtorno dentro de uma clínica ou de um hospital, né? Seguindo nesse raciocínio, Mayra, me explica um pouquinho a diferença que eu vejo que isso paira no ar, de preventiva e calibração. Para o pessoal, assim, de uma maneira simples, qual é o grande segredo dessa calibração? Quanto a calibração pode ajudar o equipamento? A calibração, ela é um processo, calibração ou metrologia legal. É o processo que ratifica que aquele equipamento está dentro do desvio permitido pelo fabricante para ser usado. A preventiva, como o próprio nome diz, eu vou prever uma parada, que ela é programada, para fazer no equipamento, e aí eu faço as manutenções, né? A verificação de software, limpeza de placa, limpeza de rodízio, o funcionamento. A calibração ratifica o que o fabricante me fala se ele está apto ou não para uso no nosso paciente. Muito bacana. Alexandre, agora é com você, meu amigo. Me fala quais as vantagens de se ter uma engenharia clínica para essas empresas. Eu posso falar algumas, mas eu quero que você diga, mas eu vou te dar uma dica. Por exemplo, vai reduzir troca de peças, vai reduzir de alguma forma a paralisação do equipamento? Com certeza, Ronaldo, né? Através de uma preventiva bem feita, né, detalhada, as preventivas elas realmente vêm, né, para poder, a gente costuma trabalhar com coisas de 90 dias para estar fazendo essas preventivas, que seria um período que nós acreditamos que poderia acontecer algum problema. Então, antes que ele realmente venha acontecer, né, os nossos técnicos estão lá fazendo as suas intervenções, né, e sempre tentando prever, né, uma peça que pode se desgastar naquele inteirinho. Ô Mayra, e você acha que com a experiência que vocês têm desses equipamentos, vocês conseguem entender melhor o equipamento e ajudar até na troca com os fabricantes sobre eles? Sim, até mesmo que junto com, né, o corpo clínico, a diretoria das instituições, a gente faz um planejamento que a gente denomina de plano diretor. Então, nele são pontuados os equipamentos que devam ser substituídos. E nessa programação, a gente faz a especificação técnica do equipamento e junto com os fabricantes, a gente orienta qual a melhor tecnologia para aquela determinada situação, para aquela determinada aquisição. Que legal. Alexandre, aí agora aquela perguntinha que não quer calar. Aquele investidor que gastou lá 2 milhões numa ressonância magnética. Aí tem lá todo um contrato com o fabricante por um período e aí precisa de uma referência disso. Como é que vocês lidam com essa situação? Porque hoje eu vejo que às vezes você determinados equipamentos, se você não tiver com o fabricante, dificilmente, até de no-break, eu nem sabia disso, que até o no-break, se não for recomendado pelo fabricante, ele já me quebra a garantia. Como é que a gente lida com essa situação?
devido a esse investimento alto, né, que o empresário faz na aquisição desses equipamentos e durante muito tempo ele fica amarrado, né, por um contrato com o fabricante e muitas vezes ele se sente engessado, não consegue sair daquele bolo, né? Assim que termina esse contrato com o fabricante, né, é neste momento, né, que a Amplomed se faz necessária, né, uma empresa que conhece de todas as marcas, né, multimarcas. Então nós conseguimos tocar esse equipamento, né, esse parque, né, com uma qualidade aceitável. Que legal. Olha só, olha, empresário, é bom prestar atenção nesse programa porque realmente ele está aqui dando umas dicas, o pessoal aqui está dando umas dicas de como manter o seu parque tecnológico. Mário, uma das coisas que eu percebi na RDC, da tecnologia, é que ele fala até do resíduo, a maneira certa de jogar esse equipamento fora, de desprezar, a maneira ideal de fazer esse tipo de tratamento. Isso ajuda bastante, né? Sim, hoje nós temos empresas especializadas para o descarte de equipamento eletrônico, ou médico, qualquer que seja. Eles têm um descarte consciente, inclusive com laudos de meio ambiente, tudo que deve ser fornecido às empresas, né, que na hora que vai alienar o equipamento, fazer o processo de descarte, esse laudo retorna para o dono, do proprietário do equipamento, falando que ele cumpre os laudos de descarte consciente dos produtos de resíduos em saúde. E que legal, porque a gente pensa no equipamento só na carcaça, né? Mas ele tem N coisas, né? Por exemplo, a bateria, ele tem cabos, tem um monte de acessórios que fazem parte do equipamento que também está nessa linha, né, Mayra? Sim, quando o equipamento ele é entregue aos departamentos de descarte, né? De desapropriação de dados dele, ele vai completo e no laudo vem com todos os dados que foram feitos o descarte consciente, até mesmo para processos de vigilância, para processos de acreditação, né, o ONA ou qualquer outro processo de acreditação. Ô Mayra, vou fazer mais uma pergunta para você, porque conforme a gente vai falando, vão surgindo perguntas na minha cabeça que sempre me fizeram por muito tempo. Tem paciente que às vezes tem medo de levar choque com o aparelho. O equipamento estando calibrado, com preventiva, esse risco ainda existe? Hoje, os equipamentos que são submetidos à energia elétrica, eles passam por analisadores. Então, tem um analisador de segurança elétrica que permite nos fornecer informações se aquele equipamento está apto ou não. Então, a gente submete esse processo de metrologia, né, um processo de analisador, e ver se o equipamento está apto ou não. E fora isso, tem os dispositivos de energia elétrica que também garantem a efetividade deste processo, ratifica este processo. Viu, gente? Olha, o equipamento fica seguro. Seguro significa que o seu exame, com certeza, não vai sofrer interferência, não vai atrapalhar os diagnósticos e muito pelo contrário, ele vai estar apto para o seu diagnóstico ser confiável. Mas agora vamos voltar para o Alexandre aqui, que eu dei uma folguinha para ele dar uma respirada, mas eu quero saber, Alexandre, quando eu contratei a Amplomed, eu vi que ela tem um foco muito grande em Manaus, né? Como é atuar em Manaus, meu amigo? É um desafio. Manaus, o que é estrada para a gente aqui, lá é rio, né? Então, assim, a Amplomed hoje, ela atende todos os municípios do estado do Amazonas, né? Então, nós temos os nossos técnicos constantemente viajando de carro, de barco e de avião. Não o avião normal que a gente está acostumado, e sim aqueles teco-teco. Os brasilinha. Os brasilinha. Então, muitas vezes, até com pequenas, né, embarcações também, né? Lancha rápida, né? Então, Manaus, Santarém, hoje, uma lancha rápida, eles falam em 18 horas. Isso é o rápido. Né? Então, assim, é um desafio constante, né, para a gente poder manter o nível do serviço, né? Porque tem alguma clínica, tem algum hospital que está lá necessitando, né, da troca de alguma peça, né, da intervenção do nosso técnico. Então, a gente procura correr, né? Eu lembro, Alexandre, que nessa crise que teve lá em Manaus, do
oxigênio, que há alguns barcos fazendo aquele transporte, né? Sim. E aquilo eu pensei que fosse por conta da falta do... Mas depois descobri que não, que em alguns casos é só de barco mesmo que se chega, né? Somente de barco, né? E agora nesse momento Manaus, por exemplo, o Rio Negro ele está bem acima, né, do que é o normal dele, né? Até Manaus tem uma boa parte dela que está embaixo d'água. Então assim, algumas estradas inclusive somem nesse espaço aí. Você entendeu? Um lugar que daria para ir de carro, hoje não está podendo porque o nosso rio está cheio lá. Mas é assim, é um desafio constante, mas também ele é bastante prazeroso, né? Para a gente conseguir entregar, apesar das dificuldades, a gente conseguir entregar um resultado bom. Ô Mayra, no assunto qualidade, que é o forte hoje, né? Hoje a gente fala em qualidade para quase tudo no sistema de gestão, a gente fala qualidade de vida, e aí eu acho que hoje nós estamos falando da qualidade do equipamento aqui. Se você tivesse que ser uma auditora, o que valeria a pena olhar como auditor para que o seu serviço realmente fosse coroado como sendo de qualidade? Os indicadores. Que legal. Os indicadores, ele te mostra a efetividade da manutenção, o seu tempo de atendimento, como é que está o seu prestador de serviço, como é que está a satisfação do seu cliente. Tudo isso você consegue com os seus indicadores, que você deve monitorá-lo. Adorei, adorei. Nós vamos tomar um cafezinho aqui e a gente já volta assim que passar o nosso comercial. Até mais. Conheça a Acreditar Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditargestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia.